Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 60 mil dólares. Que saudade desse número, hein? Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do Price Action em todos os tempos gráficos, ligando a notícia do ETF. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui no diário relembrando para vocês a tendência de longo prazo e pontos importantes aí que o Bitcoin rompeu e vai precisar romper para a gente renovar a máxima histórica. Além disso, eu também vou baixar para 4 horas, para 1 hora, para 15 minutos, para 5 minutos para mostrar pontos importantes e as oportunidades em cada um dos tempos gráficos que eu estou vendo, beleza? Além disso, hoje, vamos atualizar todos os indicadores de sentimento, tá? Mostrando o que está acontecendo aqui com eles. Bem legal a situação. Depois a gente vai falar sobre a dominância. Afinal, por que as altcoins não estão subindo com o BTC? Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Eu vou passar a minha visão em relação a isso e por que isso é algo saudável para o mercado no longo prazo. Além disso, vamos discutir um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo com o S&P 500, tentando ir de novo lá na máxima histórica, que também está ajudando o Bitcoin. E já vamos começar o vídeo aqui falando um pouco sobre a notícia, né? Notícia que fez a gente romper com força ali dos 57 mil dólares até os 59,60 hoje, que é SEC deve aprovar o ETF de Bitcoin na próxima semana, dizem fontes a Bloomberg. Tá, antes da gente começar a interpretar essa notícia, a gente precisa entender o que é o ETF. O ETF, o Exchange Traded Fund, nada mais é do que uma maneira mais simples do investidor investir em determinado ativo. Ou seja, em vez de uma pessoa nos Estados Unidos ter que criar uma conta numa corretora, entrar, entender como que funciona lá para comprar o Bitcoin, entender tudo isso, ela vai poder ter acesso a esse investimento a partir de um fundo de índice dentro da própria bolsa, né? Então uma pessoa vai poder se expor ao Bitcoin de uma maneira muito mais simples. E é por isso que isso é muito bom para o mercado, tá? A gente já tem ETFs aqui no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos ainda não. Então esse ETF aí vai ser muito bom para os investidores terem mais acesso ao Bitcoin, tá bom? Vamos começar a interpretar a notícia então. Para começar, não é 100% certo isso, tá? São relatos, né? Ou seja, tá um burburinho nisso. Mas sem dúvidas, um ETF do Bitcoin já está mais do que na hora de sair lá nos Estados Unidos. E se não sair esse, em alguns meses, semanas, deve sair outros, né? Afinal, tem ETFs de futuros, tem ETF do preço à vista. E uma hora ou outra vai sair, tá bom? Então o preço ele já englobou isso aí, né? Essa notícia no preço. E basicamente a gente só precisa ficar de olho, porque se isso for desmentido, a gente pode ter um movimento contrário, tá? Mas, eventualmente, isso vai acontecer, tá? E vai ser muito bom para o mercado quando isso acontecer. Pensando no longo prazo também, não só no impacto de curto prazo, né? Afinal, hoje a gente tem algumas barreiras, né? Para uma pessoa entender como que funciona a exchange, ir lá, entrar na exchange, criar, tal. Você investir isso dentro da sua corretora, dentro da bolsa de valores, é mais simples para muitas pessoas. Isso vai abrir as portas aí para muitos investidores no criptomercado, que é muito bom, tá bom? Então, o preço está simplesmente relatando uma notícia aqui, né? Tá mostrando pra gente uma notícia que é extremamente bullish, o que é legal para o Bitcoin no curto e no longo prazo. Além disso, a gente pode destacar aqui a análise técnica, né? Afinal, a análise técnica do Bitcoin está interessante, tá, investidores? A gente rompeu resistências muito significativas que tínhamos aqui nessa região dos 47, depois a gente conseguiu romper essa região aqui entre os 55 e agora estamos tentando romper os 60, né? Lembra, a gente tem essa resistênciazinha aqui nos 60, então fechar candles acima desses 60 mil dólares, cara, seria sensacional para o preço, tá? Demonstraria para a gente realmente que a gente tem força para romper a máxima histórica, que é a próxima resistência que a gente tem, próximo aqui dos 65 mil dólares. Tranquilo? Nesse momento no diário, que é um ponto que me deixa um pouco preocupado aqui, é o volume, tá? Tecnicamente falando, a gente não tem volume nessa alta. Teve alguns voluminhos aqui, mas foi lá embaixo, ou seja, foi uma acumulação aqui. Desde lá de baixo a gente não tem muito volume. E o principal ponto, o primeiro ponto que a gente tem que destacar aqui sobre o volume são dois. Primeiro, ontem a gente falou que o indicador mais importante não é nenhum desses que a gente vê, é a tendência, tá? Então você não deve apostar contra a tendência por uma tendência de alto estar sem volume. Não, o volume ele pode até confirmar a tendência, mas a tendência é o mais importante. Então o que a gente sempre faz no mercado é seguir essa tendência, tá bom?
Então, não tente captar topos por causa de indicadores como RSI, indicadores como volume, até mesmo os indicadores de sentimento, eu sempre falo com vocês, não, o mais importante é a gente surfar a tendência do ativo. Tá? Porém, a gente precisa entender que indicadores agora estão esticados, o Bitcoin está voltando sem volume, é um sinal de risco e um sinal que pode fazer o Bitcoin corrigir. Né? A gente nunca sabe quando vai vir essa correção, mas a gente tem que estar preparado para ela. Né? Então, nesse momento aqui, se do nada a gente vier e pum, ter uma queda forte, eu não posso ficar aí, nossa, velho, o que aconteceu? O mercado é manipulado e tal, igual foi aqui, por exemplo. Não posso fazer isso. Por quê? Porque aqui, quando a gente estava lá na região dos 53 mil dólares, a gente também estava subindo sem volume nenhum, vocês lembram? E o preço do nada caiu, aí o tanto de gente desiste do mercado e fala que é manipulado. Não, cara. Você só não conseguiu ver direito o risco que você estava correndo. E o risco está muito presente aqui. Né? Então, quando o preço sobe muito assim, todos os indicadores esticam, a gente vai para ganância. O que a gente faz? A gente compra igual doido? Não. A gente vai realizando à medida que o preço vai subindo, tá bom? E a gente tem uma estratégia para isso, né? Mercado em ganância, pessoas sendo liquidadas, a gente já falou 1000 vezes aqui no canal. Então, não acho que é o momento da gente falar, o ETF saiu, agora a gente vai para 100 mil dólares e comprar tudo em Bitcoin. Não. É o momento de você seguir a sua estratégia e a minha é, quando o preço vai subindo em ganância, pessoas liquidando, eu vou colocando dinheiro no bolso, sempre tendo Bitcoin para o longo prazo. Beleza? Então, você tem que criar a sua estratégia. Se você não criou ainda, cria. Porque você está num momento agora de extremo risco e você está num momento que se você entrar sem uma estratégia, o preço pode cair e você pode ser uma dessas pessoas que depois fica falando que o mercado é manipulado e não dá para operar e blá, 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 blá. Tá bom? Então, entenda que a tendência é de alta, mas o risco está aqui. A gente não tem volume nessa alta. Então, se a gente tiver uma correção forte, a gente não pode depois culpar o mercado por isso. Beleza? Continuando aqui e abaixando o tempo gráfico, a gente pode ir para 4 horas. Mas antes de ir para 4 horas e um price action mais elevado, mais detalhado, eu quero falar um pouco do S&P 500 e da dominância. Tá? S&P 500 rompendo para cima, galera. Passou, fez o pivô acima aqui dos 4.430 dólares. Está acima aqui nesse momento, subindo mais meio. Ontem subiu quase 2%. Né? Então, basicamente, o que a gente está tendo é a bolha nos mercados continuando. E lembra que a gente sempre bateu na tecla aqui, se essa bolha continuar, o Bitcoin pode ir embora, tá bom? Então a gente tem aí os próximos dias e semanas como decisivos para saber se o S&P 500 vai continuar subindo indefinidamente. Se isso acontecer, galera, o que é 65 mil dólares para o Bitcoin? Tá bom? Eu acredito que a gente pode ir muito além, porque a gente claramente tem uma bolha. E o ativo que mais se beneficiou dessa bolha propiciada pelos bancos centrais, né? Taxas de juros a zero ou negativas, estímulos bilionários todo mês na economia, auxílio para todo mundo, dando dinheiro de graça para todo mundo, imprimindo dinheiro sem parar. Tudo isso propicia as ações e os mercados globais subirem. E o que mais se beneficiou disso foi o Bitcoin. Não. A galera tava falando que o Bitcoin tinha acabado quando ele tinha corrigido para 30 mil dólares, mas se a gente for pegar do Corona Crash, isso é quase 1000% desde o fundo do Corona Crash. Então o Bitcoin, ele é assim, ele sobe muito enquanto a gente tiver essa bolha e ele vai corrigir muito, provavelmente, quando essa bolha estourar, digamos assim, tá? Então sempre fiquem de olho no S&P. Lembrem-se que a gente está num ambiente de risco. Você tem uma estratégia agora para realizar seus Bitcoins é muito importante, mas você também tem uma estratégia para ter Bitcoin no longo prazo? É também. Porque quem mais performou nessa bolha foi o Bitcoin, mesmo ele caindo mais de 50% em determinado ponto. Então, se essa bolha continuar por 1, 2 anos, quem mais vai se beneficiar? O Bitcoin. Então, você precisa ter Bitcoin por longo prazo. Mas o que eu estou falando é que você não pode chegar agora nos 60 mil e dar all-in, tá? Você não criou a sua estratégia, para de tentar comprar agora, vai estudar e criar essa sua estratégia para você se expor ao Bitcoin no longo prazo. Tranquilo? Outro ponto muito importante sobre exposição no criptomercado são as altcoins, né, e a dominância. A gente há algum tempo fala com vocês porque a gente está um pouco mais bearish em relação, não em relação às altcoins, mas em relação às altcoins em relação ao Bitcoin, deu para entender? As altcoins valorizarem menos do que o Bitcoin. E para mim tem algo muito simples, dá para a gente explicar isso. Primeiro, a gente está num momento de risco global muito grande com o S&P 500. Segundo, a gente tem historicamente que em alguns momentos o Bitcoin costuma ir sozinho, né? Quando ele vai sozinho, a dominância sobe, né? Ou seja, as pessoas começam a preferir o Bitcoin porque ele é mais seguro e ele, sem dúvidas, é o melhor criptoativo, tá bom? Então,
Quando a gente tem esse ambiente, normalmente as altcoins se desvalorizam em relação ao Bitcoin. E às vezes até se desvalorizam, né? A gente pode pegar, por exemplo, aqui o Bitcoin subindo 4% e a maioria do mercado vermelho caindo em dólar, né? Isso para mim é muito bom, não para o mercado no curto prazo, né? Eu adoraria que as altcoins estivessem subindo, fazendo 1000 trades nas altcoins agora. Mas o ideal, né, num mercado incerto que a gente está, para mim, é que o Bitcoin ganhe notoriedade, que as pessoas sejam mais racionais. Afinal, se está todo mundo especulando as altcoins, elas subindo, quer dizer que as pessoas estão não só muito especulativas, mas gananciosas, tá bom? O dinheiro ir para o Bitcoin, para mim, é um sinal de racionalidade no mercado, o que é bom no longo prazo, beleza? Continuando aqui, indo para o curto prazo, afinal, se a gente não pode dar all-in agora no Bitcoin, e a gente está realizando lucros à medida que o preço vai subindo, o que a gente pode fazer para tentar captar essas pernadas de alta que o preço simplesmente não corrige, né? A gente simplesmente pode abaixar os tempos gráficos e tentar fazer trades a favor da tendência. Então vamos lá. Vamos primeiramente aqui no 4 horas. No 4 horas a gente entende que o preço está esticado, né? A gente claramente aqui tem alguns suportes importantes que vão ser testados aí se o preço corrigir e a gente tem que ficar de olho para esses suportes, tá bom? Primeiro que eu vou ficar de olho é justamente a região que a gente não poderia perder ontem, que agora vira um suportezaço, tá? Entre esses 56 e 54 mil dólares. Aqui pode ser uma zona assim, importante para a gente pensar num trade mais de longo prazo para ficar alguns dias comprados, tá? Claro que se a gente olhar uma exposição no diário, a gente vai ter que ter uma correção bem mais forte, mas a gente fala sobre isso se acontecer a correção, beleza? Então no 4 horas a gente já tem a nossa média aqui nesses 54 mil dólares, ou seja, voltando aqui, a gente pode ter uma oportunidade. Lembra? O preço não importa, importa a oportunidade. Tá? E a melhor maneira de você não se importar tanto com o preço, e essa aqui é uma dica sincera, é você não comprar e vender tudo que você tem de Bitcoin sempre. Não tentar encontrar topo e fundo toda hora, porque isso é impossível. Uma hora você não vai conseguir, o preço pode ir sem você ou você pode ficar preso. Então, divide aí, velho. Divide. Se você é igual eu, acredita no Bitcoin no longo prazo, tem uma estratégia trader, tem uma estratégia investidor. E aqui no canal a gente sempre tenta abordar esses dois temas, né? Quase tudo que eu falei agora foi para o investidor. Agora eu vou começar a entrar pro trader. Deu para sacar? Então divide isso, cara. Senão fica difícil a gente surfar essas ondas do Bitcoin, que às vezes ele não tá nem aí para análise técnica. Correto? Então vamos lá. Numa hora a gente já começa a ver aqui possibilidades mais reais de trading, né? Afinal, a gente tem um rompimento muito claro aqui, né? A gente tem o padrão aqui, ou seja, boas acumulações ontem na região abaixo dos 57, né? Realmente, a baleia deu liquidez, a baleia lá deu liquidez para o preço romper para cima, coitada dela, né? Ela deve estar mais triste ainda hoje, mas faz parte, não podemos deixar o nosso emocional afetar as nossas tomadas de decisão. Então, nesse momento, o que a gente faria aqui numa hora? A gente basicamente traçaria esse Fibonacci ali do fundo dos 56.800, até aqui, veria que um reteste desse topo aqui já poderia ser uma boa oportunidade, 58.500, tá? Inclusive aqui, por exemplo, no 59 já seria um 0,382 e uma possibilidade de entrada, tá? Eu particularmente acho que eu não vou operar, tá? Isso aqui numa hora, eu vou esperar ele voltar pelo menos a esses topos aqui nos 58.500 e tal, que parece ser um pouco mais seguro para uma operação mais de longo prazo. Porém, no curtíssimo prazo aqui, a gente pode operar o reteste deste novo rompimento que a gente está tendo, né? A gente teve o nosso rompimento aqui, dessa bandeirinha ou bullish falling wedge, e aqui a gente acabou formando outra, tá bom? A gente formou outra bandeira, a gente tem um suporte aqui nesse curto prazo, nessa região de 59.500 até realmente aqui os 59 e tal. Ou seja, se você é um trader experiente quer especular nessa alta, talvez você tenha oportunidade se o preço volte aqui para liquidar nessa região de 59.500 e tal, você pode ter alguma coisa aqui, tá bom? Mas aí o seu stop tem que estar curtinho, né? Ou abaixo desse 59 ou abaixo desses fundos aqui. Beleza? Eu só recomendo isso para um trader experiente. Afinal, você não pode comprar aqui no 59, um preço totalmente esticado para o longo prazo, tá bom? A não ser que você tenha uma estratégia para isso, tá? Não é a minha estratégia, mas você pode ter. Eu sempre passo aqui a minha estratégia, tá, galera? Não sou senhor da verdade, não. Continuando aqui e indo para a nossa análise de sentimento, a gente pode começar aqui falando um pouco sobre o que estava acontecendo ontem, né? E o que aconteceu no rompimento, beleza? Ontem a gente estava com o nosso long short rate em 1.1, ou seja, não tem como a gente ficar bearish com o long short rate 1.1, né, galera? É muita gente shortando, a gente sabe que esse indicador, historicamente, ele tende a ficar muito elevado, né? Então, você me pergunta, pô, Paulo, por que o Bitcoin está subindo sem corrigir desde os 40 mil dólares? Galera, muito claramente é por causa deste indicador aqui, o Long Short Ratio. Vamos chegar mais próximo aqui para vocês entenderem. Esse é um indicador que historicamente sempre ficou em 2,
às vezes até 3. No dia que o Bitcoin mais caiu no ano, ele estava em 4, né? Mas olha só que incrível que ele ficou desde que a gente rompeu aqui esses 44 mil dólares para cima, os tão importantes 44 mil dólares. Ele não sai aqui do próximo a 1, galera, ou abaixo de 1. O ponto que ele mais ficou foi 1.3 aqui, e a maioria dos momentos ele estava abaixo de 1, ou seja, o que isso mostra? Isso mostra que, à medida que o preço foi subindo, as pessoas continuaram acreditando em short. As pessoas continuaram shortando o Bitcoin, acreditando que ele ia cair. E isso, quando acontece, é um prato cheio para as instituições mandarem o mercado para o outro lado. Pô, mas como assim? Se a maioria está acreditando que vai cair, por que ele sobe? É justamente por isso, porque a manada normalmente está errada, porque essa manada ela é feita, ela é manipulada para virar liquidez das instituições. Não entendeu? Vê o vídeo de ontem, tá? A gente falou sobre isso, inclusive dando um exemplo prático de uma pessoa que perdeu 13 milhões de dólares ontem no mercado. Nossa, esse cara hoje, galera, puta que pariu, esse cara deve estar num dia daqueles, né? Afinal, o preço foi lá 2 vezes, pegou a liquidação dele e depois foi embora, né? Mas faz parte. Espero que ele esteja bem, né? Mas vamos lá. Continuando aqui, então, indo para uma análise de sentimento mais de curto prazo, atualizando vocês. A gente tem aqui o long short ratio, nesse momento, em 0,87, ou seja, continua muito bom, mais gente shortando o Bitcoin nessa tendência de alta, o que é impressionante. A gente tem um rompimento legal, um breakout pro aqui, com aumento no open interest, diminuição do long short ratio. Como vocês podem ver, aumento no open interest, diminuição no long short ratio. Um indicador que não está muito legal é o nosso querido CVD. Mas vou shortar por causa desse CVD? Não, tá? Ele é um indicador que está mostrando o natural. Quando o preço sobe, é natural que mais pessoas comprem, tá bom? Quando que a gente usa esse indicador? Na divergência. Se, por exemplo, o preço estivesse subindo com mais pessoas vendendo, era mais um fator bullish para eu pensar em compra no Bitcoin, tá? Como ele está subindo com o preço subindo, não tem nada aqui que a gente possa inferir disso, é o natural que aconteça, tá? A gente usa o CVD como divergência, não como confirmação de um movimento, mas como divergência em relação a ele. Tranquilo? Outro ponto que a gente pode destacar, muita liquidação no rompimento até os 59.500, ou seja, oportunidades a gente distribuir, e também, não tanta, mas liquidação acima dos 60 mil dólares, quando a gente foi ali nos 60.500, ou seja, eu não preciso repetir mais para vocês, né? Quando a gente está liquidando assim, preço muito esticado, eu vou colocando dinheiro no bolso aos poucos, vou rebalanceando minha carteira e à medida que o preço vai subindo mais e mais e mais, eu posso até diminuir a porcentagem que eu tenho de Bitcoin no longo prazo, tá bom? Mas isso depende de outros indicadores também, como a gente, por exemplo, ir para extrema ganância, esse long short rate voltar a subir, tá bom? Então você precisa ter uma estratégia, vou falar assim, um pouco subjetiva, tá? Ela tem que ser objetiva para você tomar decisões, mas ela tem que ser um pouco subjetiva para você conseguir se posicionar de acordo com o que te deixa confortável no mercado, tá bom? Então, dias de lucro, galera. Dias para ficar feliz e dias para colocar o dinheiro no bolso, entendendo que a gente vai ter oportunidades aí de operar, de continuar operando essa tendência de alta do Bitcoin, como a gente já teve várias aí nas últimas semanas, né? Apesar de não ter uma oportunidade de, pô, vou comprar agora e vou ficar semanas comprado. Não, mas a gente teve várias oportunidades no curto prazo. E você pode ir surfando essas oportunidades sem se expor tanto o seu capital, né? Para isso eu recomendo demais que vocês conheçam a Binance Futures, né? E a Binance, obviamente, eu vou deixar os 2 primeiros links na descrição. E se você vai operar, se você vai ser trader, você tem que ver a playlist, não deixe de assistir aqui do canal, tá? É uma playlist extremamente importante que mostramos o que você precisa saber como trader e como investidor também para não perder dinheiro nesse mercado, né? E agora está sendo muito bom, a gente está lucrando, está colocando dinheiro no bolso, mas o inverno sempre chega, né? O bear market sempre volta e a gente tem que estar preparado, tem que ter muito estudo para quando isso chegar, tá? Porque ganhar dinheiro agora é fácil, mas segurar os ganhos num bear market é bem complicado, tá? Eu espero que esse bear market esteja longe ainda, tá bom? Espero que o Bitcoin continue essa alta aí, mas a gente tem que estar preparado para todos os cenários, porque lembre-se, ninguém sabe para onde o preço vai, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, vamos ficar esperto aí. E hoje, antes aí das 8 horas, tem vídeo, beleza? Então é isso, um forte abraço e até mais à noite. E é claro que vai ter musiquinha. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Tone vai say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out.
is bullish. Automerat, to never is bearish. Barrett's positive 1300. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to